Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 11, a promessa de provisão. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido a você, se ainda não for, se inscreva no canal, comente, compartilhe, ajude-nos a levar a palavra do Senhor Jesus até aos confins da terra. Segundo esse tema, a promessa de provisão, aí vem-nos a pergunta: o que é provisão? O que significa provisão? A palavra provisão, ela significa prover, abastecer, fornecer, suprir. Então, este suprimento, esse abastecimento, este fornecimento é dado a alguém que necessita, que as suas necessidades são providas, são abastecidas, e então a pessoa não passa por necessidade em razão do provimento que ela assim recebeu. Neste caso, o nosso Deus se apresenta como Deus provedor. Às vezes, as pessoas confundem um Deus provedor com uma vida preguiçosa, com uma vida descompromissada com as coisas desta vida, em trabalhar, em sustentar uma família, em buscar a provisão para os filhos, para a própria esposa. A pessoa ela leva uma vida aleatória a estas coisas, dizendo que Deus vai suprir, que Deus vai mandar, que Deus vai prover. Isto são os chamados vagabundos espirituais. Pessoas que acomodam-se e falam, vou viver da fé. E, no entanto, ela não vive da própria fé, mas da fé boa e boa vontade, dos outros. E não obedecendo e caminhando por um chamado de Deus para isso. Fique bem claro aqui, porque Paulo, numa das suas cartas, ele vai dizer assim, aquele que não quer trabalhar, que também não coma, que fique sem comer. Já que não quer trabalhar, então também não coma. Nada mais justo. Quando o apóstolo Paulo fala, para que a preguiça, para que as pessoas que se folgam na provisão, no suprimento que os outros lhe mandam, e vai dizer, estou vivendo da fé. Isto não é viver da fé. Viver da fé é quando Deus ele tem um chamado específico para alguém e leva este alguém para exercer uma atividade pastoral, ministerial, uma atividade na igreja que Deus lhe chama para isso, e ele então obedece ao chamado de Deus, vai para um campo missionário, vai para um trabalho fora, distante, ele sai da zona de conforto e vai ao encontro daquilo que Deus colocou para ele, do projeto que Deus tem na sua vida, e este Deus que chamou, este Deus que comissionou, ele também provê todas as coisas. Porém, o assunto da nossa lição não está falando da chamada ministerial, não está falando da provisão aos missionários, aqueles que têm chamada especial. Porém, é bom frisar que esse Deus que provê, ele mostra para nós, dentro da palavra de Deus, que ele é um Deus cuidador, um Deus provedor, um Deus que preparou todas as coisas para o homem. Deus, ele preparou a terra e deixou que a terra frutificasse para que o homem lavrasse a terra e da terra comesse o seu fruto, mesmo a terra sendo amaldiçoada por ocasião do pecado. Ainda assim a terra não deixou de produzir e não deixará. A terra sempre proverá para o homem as suas necessidades básicas. Não é que a terra é boa, não é que a terra ela produz. É que o nosso Deus que criou os céus e a terra e os homens sobre a terra, este Deus é quem provê estas coisas. Agora o homem, na sua capacidade intelectual, ele inventa e desenvolve métodos e mecanismos para a produção da terra. Deus também capacitou o homem para isso. Mas a provisão, ela vem de Deus. Quando nós chegamos em Deuteronômio, no capítulo 2 e no versículo 7, ali nas planícies de Moabe, Moisés,
ele vai dizer ao povo que o Senhor durante aqueles 40 anos nunca deixou-lhes faltar nada. E quando chegamos em Deuteronômio 29, o versículo 5, vai dizer assim, que nem a roupa envelheceu, nem o sapato, nem os pés incharam durante os 40 anos que caminharam pelo deserto. Aquela geração viveu a provisão de Deus. Viver no deserto não é fácil. Que dirá alguém que nasce, cresce, convive no deserto e chega à idade adulta de 20, 30, 40 anos ali no deserto, sendo sustentado por Deus, sem plantar, sem cultivar, sem ter nada, mas o Deus do céu provendo todas as coisas. Então o nosso Deus, ele nos ensina que nós precisamos confiar nele. Não que não precisemos trabalhar. No entanto, há pessoas que ela foca o seu objetivo no dinheiro, no ganho, no acúmulo das riquezas e coloca a sua confiança nas riquezas e não no Deus de toda a riqueza que provê a riqueza para o homem. Este é o cuidado, é o perigo, que muitos estão correndo. Às vezes Deus, ele chama alguém para uma obra e de repente os olhos crescem com o ouro desta vida, com o tesouro desta vida e abandona o principal, que é o espiritual. Este é um problema crasso que nós estamos vendo. E essa provisão de Deus, ela também vai nos ensinar a esperar em Deus, a confiar em Deus, unicamente em Deus, e não na provisão do homem. Porque o homem morre, o homem empobrece e o homem sai da presença de Deus. Agora, o Senhor é o dono do ouro e da prata. E, em outras palavras, a sua igreja, ela não empobrece, ela não morre e essa igreja não se desvia. Logo, quem está confiado em Deus, esperando em Deus, tem de Deus a segurança da provisão, porque o nosso Deus é um Deus provedor. No caso de Jó, um homem rico, um homem mais abençoadíssimo ali, que era o mais rico, mais próspero de todo o Oriente, como relata o seu livro. No entanto, veio uma aflição, veio um tempo de angústia, veio um dia mau na vida de Jó. E Jó não sabia que Deus havia colocado ele à prova, exposto ele diante do adversário, diante de Satanás, para provar para Satanás que existe homem fiel na terra. E Jó era este homem fiel que daria testemunho de Deus e envergonharia o próprio Satanás. Os irmãos sabem a história de Jó, até mesmo quem tem familiaridade com a Bíblia, até mesmo quem não tem familiaridade com a Bíblia, sabe e conhece a história de Jó, o que Jó passou. Jó perde filho, perde fazenda, perde tudo, a sua esposa entra em desespero, depois perde a saúde, vem os seus amigos, e ao invés de consolarem Jó, acusam a Jó. E quando chega a vez de Zofar, no capítulo 11, ele ataca Jó. Ele aponta que Jó pudesse estar em pecado. Mas quando chega no capítulo 12, Jó começa a dar resposta. E no capítulo 13, então ele solta uma palavra que é fundamental para a nossa crença, para a nossa fé, para o nosso fortalecimento em tempos de adversidade. No capítulo 13 de Jó e no versículo 15, ele vai dizer o seguinte: ainda que ele me mate, nele esperarei, mostrando a sua inteira confiança em Deus, que é esse Deus da provisão, esse Deus que provê todas as coisas, é quem estava cuidando de Jó. As necessidades físicas da nossa vida, para a nossa vida aqui neste tempo, nós recebemos a nossa provisão em Deus. Então, nós somos providos pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus de toda a provisão. Então, as nossas necessidades básicas, o nosso Deus Todo-Poderoso provê para cada um de nós, para a sua igreja. E quando chegamos ali, no Sermão do Monte, que está no capítulo 6 de Mateus, o Senhor vai fazer ali o paralelo entre as aves, entre os lírios do campo.
O Senhor vai mostrar que Deus, ele cuida das coisas mais simples desta vida e não cuidaria do homem? Nós só temos um cuidado todo especial da parte do nosso Deus para conosco. O nosso Deus provê todas as coisas. Aí nós encontramos no tópico 2 da nossa lição, vai falar da necessidade, a provisão das necessidades emocionais. E vai falar do problema que acomete a humanidade. E ele vai trazer um dado, nosso comentarista aqui, o OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, sobre o tratamento da ansiedade. Vai mostrar que aqui na América Latina tem cerca de 300 milhões de pessoas, olha só, 300 milhões de pessoas, ou melhor dizendo, corrigindo, no mundo que sofre de problema de ansiedade. E aqui no Brasil, 18 milhões e 600 mil pessoas sofrem com problema de ansiedade. Na nossa alma, ela tem, assim como temos as necessidades físicas, temos necessidades físicas, e algumas delas incorrigíveis, e outras são amenizadas, outras saradas, e Deus então, ele intervém com uma ação miraculosa, uma ação de maravilha, uma miraculosa ele cura. E uma ação de maravilha, ele substitui um órgão que está danificado por outro bom. Nós tivemos essa experiência na minha casa. A minha esposa, ela estava com o coração que já fora desenganado por 3 cardiologistas, daqui de Americana, de Campinas, foi desenganada. E o coração dela não tinha jeito. E Deus proveu dentro da nossa casa, as irmãs do círculo da oração orando, fez um círculo, eu e ela nos ajoelhamos no meio daquele círculo que fora feito, e ali o Senhor deu uma visão a 2 irmãs, a mesma visão, que um ser angelical desce e faz a cirurgia, tira aquele coração condenado e coloca um coração novo. Já se passaram quase 30 anos e a minha esposa está aqui fazendo a obra de Deus, pregando a palavra e o nome do Senhor sendo glorificado, e damos testemunho acerca disso. Porém, quando fala-se do problema das enfermidades da alma, onde estão alojadas as nossas emoções, as nossas vontades, está ali alegria, tristeza, angústia, é tudo problema de alma. E nas enfermidades emocionais nós temos 2 delas, gravíssimas. Uma é a depressão e a outra é a ansiedade. A depressão muitos falaram que era doença, que era possessão maligna, e não tem nada a ver com possessão maligna. É claro que o adversário, que o inimigo das nossas almas usa a fragilidade, o momento de fragilidade. É o tipo dos amalequitas, que quando Israel passou pelo Mar Vermelho e caminhava rumo ao monte de Deus, ao monte Sinai, os amalequitas vieram por detrás e começaram a atacar os doentes, os cansados, os velhos, que ia ficando para trás na marcha da caravana, e começou a atacar estes. Assim é o inimigo das nossas almas. No momento de fragilidade emocional, ele entra com pensamentos, jogando pensamentos ruins, para que a pessoa acaba por cometer suicídio. Então, as situações que as pessoas cometem, vêm a cometer o suicídio, vêm a destruir o seu próprio corpo, por um problema depressivo, uma doença de alma. Depressão é doença de alma. Muitas vezes as pessoas, numa palavra coaching, vai falar que a depressão é excesso do passado no presente, e vai trazendo aqueles incentivos, palavras que às vezes serve, ajuda, mas não é tudo. Quem cura a depressão de verdade é o Senhor Jesus. Os remédios não curam depressão. Eles amenizam uma situação, eles fazem o remediamento de uma situação, mas é Deus que intervém para levantar a pessoa deste quadro depressivo e colocá-la de volta na posição de equilíbrio. Aí nós encontramos a ansiedade, onde a psicologia, muitos psicólogos, coaching também vai dizer que a ansiedade é o excesso de futuro no presente. Então, excesso do passado, depressão, excesso do futuro, ansiedade. Mas independente dessas coisas, existe a chamada ansiedade, que é um descontrole emocional.
é desencadeado, a pessoa ela pode entrar num quadro de ansiedade ou num quadro depressivo. Ambos os casos são enfermidades de alma, mas o nosso Deus, ele cura depressão, ele cura ansiedade, ele cura estas enfermidades da nossa alma. Por exemplo, nós vemos lá no Salmo 30, né? Não existe capítulo, Salmo 30 e o verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha, o interessante que o salmista não escreve que virá pela manhã, ele diz vem pela manhã, porque o nosso Deus é no tempo presente, o nosso Deus não é passado, o nosso Deus não é futuro, o nosso Deus é presente, ele está presente em todos os momentos da nossa vida, quer eles de angústia, quer eles de depressão, quer eles de ansiedade, o nosso Deus é presente. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer assim, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Ele diz lá na carta, ou melhor, no Evangelho por Mateus, quando ele vai instituir a grande comissão, ele vai dizer, eis que eu estou convosco. Não fala estarei, ele fala estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Neste quadro de depressão, de ansiedade, nós temos um Deus que provê com a sua presença. E agora perguntamos, qual é o melhor remédio que seja tão eficaz quanto a presença do Senhor na nossa vida? O que pode superar a presença de Deus na nossa vida? Nada pode superar. Aí nós vamos que o nosso Deus, ele também tem a provisão espiritual. O nosso Deus nos provê de todas as coisas no sentido espiritual. Às vezes, nós questionamos e achamos que somos, olha, tiramos um período de oração, fizemos uma campanha de jejum. É certo que o Senhor Jesus, ele vai dizer o seguinte, quando ele expulsa aquele espírito maligno daquele jovem lá de Marcos 9, que lançava no fogo, na água e tentava matar, aí o Senhor Jesus, os discípulos passam a noite toda e não conseguem expulsar aquele demônio. Neste tempo o Senhor Jesus estava no monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João. E quando ele desce pela manhã, as pessoas tragam aquele jovem ao Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus, ele pergunta, o pai diz, aí o Senhor Jesus diz ao pai, ou melhor, o pai do menino, ele fala, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, aí me ajuda. Aí o Senhor vai responder a ele, se tu podes crer. Ele pergunta a Jesus, se tu podes, aí Jesus responde para ele, não é se eu posso, é se tu podes crer. 9:23 de Marcos, tudo é possível para aquele que crê. E quando o pai ouve a palavra do Senhor Jesus dizendo, tudo é possível ao que crê, né? Tudo é possível para aquele que crê, aí ele fala o seguinte, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, porque ele já estava numa situação de ansiedade. Aquele pai estava numa situação de ansiedade, se alguns podem dizer excesso de futuro. Ele fala, quando que eu vou ver o meu filho curado? Quando que eu vou ver o meu filho sarado? Quando que eu vou ver o meu filho livre desse problema? Aí o Senhor Jesus repreende e o demônio sai. Aí os seus discípulos perguntam a ele, mas por que nós lutamos a noite toda e não conseguimos? O Senhor vai dizer, esta casta de demônio não sai senão por jejum e oração. Então, a importância do jejum, a importância da oração. No entanto, numa certa feita, ao chegarmos numa reunião de obreiro, o nosso pastor, cheguei lá, tinha um diácono já aguardando, o vice-presidente da igreja, e ele disse o seguinte, olha, o pastor Munhoz pediu para você fazer uma visita assim, nessa família. E quando eu fui fazer, mandou eu e outro irmão, aí alguém deu risada, falou assim, a coisa lá tá feia. Aí que eu fui entender que era para expulsar demônios. E nós fomos, e eu não estava em jejum naquele dia. Eu não estava em jejum. E quando chegamos ali para fazer aquela obra, visitamos aquela família,
Jesus fez uma obra maravilhosa. Jesus libertou aquelas pessoas, tinha 5 pessoas, 4 pessoas endemoniadas naquela casa. E nós expulsamos aqueles, segundo a graça de Deus, expulsamos aqueles demônios, aquelas pessoas que estavam desviadas, reconciliaram com o Senhor Jesus. O que não era crente se converteu. No total foram 7 almas que voltaram para Jesus naquela manhã. Aí eu pergunto, naquela hora, quando eu vi aquele quadro espiritual, eu não disse. Eu falei, Jesus, pensei comigo mesmo. Falei, Jesus, e agora? Eu não estou em jejum, mas eu estava confiado nele. Eu falei, é o Senhor na minha vida. Se o Senhor não for, nós seremos envergonhados aqui. E o Senhor manifestou a sua presença, libertou aquelas vidas. Isso mostra que o jejum e a oração são fundamentais na nossa vida espiritual. No entanto, quando você é apanhado de surpresa, você estando em Cristo, o Senhor Jesus se manifesta e nos dá a vitória. Por isso o Senhor, ele liberta espiritualmente também. Nós temos promessa que o Senhor vai suprir as provisões na área espiritual. Ele vai curar, vai libertar aquele que está possesso. E até mesmo no embate espiritual, o Senhor nos dará graça para sermos vencedores diante do inimigo das nossas almas, para que não venhamos a ser envergonhados e nem envergonhar ao Senhor. Então, nós encontramos aqui nesta lição que o nosso Deus, ele provê as necessidades físicas, as necessidades materiais, as necessidades emocionais e as necessidades espirituais. O nosso Deus é um Deus provedor. O ser humano, como diz o nosso comentarista, como seres tricotômicos, além das necessidades físicas e emocionais, também temos as carências espirituais, as quais, por meio do Espírito Santo, o Senhor também nos provê. O Espírito Santo, ele nos provê no sentido espiritual. E é no espiritual que o Senhor se comunica conosco. Segundo Paulo escreve em Romanos capítulo 8. E o mesmo Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você é filho do Deus Altíssimo. Por isso, confiemos nele, porque ele é a provisão para a nossa vida, é provisão para a sua vida. Que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.